Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida, de riqueza, sabedoria e vida plena. E vida plena, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um excepcional dia. Hoje é dia 18 de janeiro e o ano é 2024. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 18 do livro de Números, o capítulo 18 do livro de Números, o livro de Números que trata exatamente do primeiro censo feito ali pelo povo de Israel, no segundo ano em que eles estavam acampados no Monte Sinai, no deserto do Sinai, depois que haviam saído ali da escravidão do Egito. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia. E antes de começar aí a nossa leitura, já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que esse trabalho chegue para mais e mais pessoas e a gente possa levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas, alegria, motivação, vida plena, todas as coisas boas que Deus fez para mim e para você. Basta se inscrever aí no nosso canal, não paga nada. É só apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Mas se isto for muito para você, então deixe só o like, deixe só ali o seu like, o seu sinalzinho ali, ó, a mãozinha ali de positivo. Perfeito? Deixa seu like, o seu gostei, que agindo assim a plataforma já vai levar esse material para mais e mais pessoas. Bora lá? Vamos começar a nossa leitura de hoje? Bora? Tomar só um pouco d'água aqui. É a segundo vídeo do dia. Bora, vamos começar a nossa leitura e para isso vamos pegar aqui nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, nosso manual de instruções para a vida, a palavra do Deus vivo, a palavra do Deus vivo. E se você acredita nisso ou não, não tem importância alguma. Não tem importância alguma. Não estamos aqui para debater, discutir ou para se desfazer da crença ou das religiões de ninguém. Nosso trabalho é sempre levar a palavra de Deus, levar motivação e alegria para a vida das pessoas, paz espiritual para a vida de todos. Em paz nós conseguimos conquistar tudo, com sabedoria nós conseguimos conquistar tudo. Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia Sagrada no quarto livro da Bíblia. O quarto livro da Bíblia é o livro de Números. Só lembrando, a Bíblia tem 66 livros, 1189 capítulos, aproximadamente 31.200 versículos. E o livro de Números é o quarto livro da Bíblia, o quarto livro do Velho Testamento e também o quarto livro escrito por Moisés. Moisés foi o responsável, é responsável por ter escrito os 5 primeiros livros da nossa Bíblia Sagrada. Então, só para você entender, só para você ter um pouquinho da dimensão, um pouco da dimensão do trabalho de Moisés, o livro de Números fala de uma espécie de censo que foi feito ali junto ao povo de Israel no segundo ano depois que eles já haviam saído ali da escravidão do Egito e estavam acampados no Monte Sinai recebendo as orientações, as instruções, as regras, as ordenanças, os estatutos, os princípios, os mandamentos de Deus, para melhor conduzir aquele povo, o povo de Israel, ali na sua jornada rumo à terra prometida. Então, esse número que foi a contagem, foi uma contagem bem, como é que eu poderia dizer, imprecisa, por quê?
foram contados apenas os homens com idade igual ou superior a 20 anos que estivessem preparados, prontos para a batalha, para a guerra. Então não foram contadas as mulheres, também não foram contadas as crianças, também não foram contados os jovens com idade inferior a 20 anos, também não foram contados os idosos, também não foram contados os enfermos, os doentes, os que tinham algum problema físico, tipo os aleijados, os cegos, né? Então não foram contados todos estes. Todos estes não foram contados. Então o número ali só de homens deu 603.550 homens preparados para a guerra. Então imagine o número total de pessoas que tinha ali entre o povo de Israel. Então deve passar ali dos seus 2 milhões, 2 milhões e meio de pessoas. Então imagina que esse povo era um povo desobediente, era um povo que reclamava de tudo, que criticava tudo, era um povo obstinado, era um povo obcecado, né? Ou seja, aquele povo um povo ruim. E eles tinham todos os modos ruins que os outros povos tinham. Que os egípcios tinham, que os cananeus tinham, que os amorreus tinham, ou seja, todos os costumes ruins dos outros povos, o povo de Israel tinha ali, esses 2 milhões, 2 milhões e meio de pessoas. Então imagina todo esse povo fazendo todo tipo de atrocidade, de coisa ruim, cometendo todo tipo de pecado. Imagine você hoje com 8 bilhões e meio de pessoas no mundo, se todas aquelas coisas ruins que eram feitas lá na época de Moisés, se fossem feitas ainda hoje. Então imagine se você não tivesse uma espécie de manual de instruções para melhor conduzir a vida dessas pessoas. Foi exatamente o que Moisés recebeu de Deus. E imagine o trabalho árduo que Moisés tinha para conduzir aquele povo. Aquele povo mau, aquele povo ruim, aquele povo reclamão, aquele povo violento, aquele povo maldoso que viviam reclamando de tudo. E traziam com eles todos os pecados dos outros povos com os quais eles conviveram. Todas as coisas ruins, todas as desgraças, todas as maldades. Então imagine o trabalho de Moisés, que era o trabalho que Moisés tinha para conduzir aquele povo. Percebe? Então imagine hoje 8 bilhões, mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, se você não tivesse uma espécie de manual de instruções para orientar as pessoas de como elas devem conduzir as suas vidas e como elas devem respeitar ao próximo, ao seu próximo. Imagine a barbárie que seria, imagine a loucura que seria se esse povo ainda fizesse nos dias de hoje tudo o que eles faziam lá na época de Moisés. Então hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 18 do livro de Números, né? E se você quiser obter o conhecimento dos capítulos anteriores, basta você acessar aí a nossa playlist do nosso canal, a playlist de números, e lá na nossa playlist você vai poder assistir todos os demais vídeos, dos 17 vídeos que já fizemos aqui do livro de números. Só lembrando que existem as outras playlists, pois já fizemos de Gênesis, já fizemos de Jó, já fizemos de Eclesiastes, de Provérbios, de Êxodo, de Levítico. Então tem um trabalho aí excelente para você acompanhar aí no nosso canal, no nosso humilde canal, perfeito? Então vamos continuar aqui com nossa história e no capítulo 18. Capítulo 18, versículo 1 diz assim: E o Senhor disse a Arão. Então Deus está se dirigindo diretamente a Arão, porque só lembrando, no capítulo anterior houve toda aquela revolta dos príncipes, os 12 príncipes das 12 tribos ali de Israel, e eles questionaram Moisés, porque questionaram Moisés e Arão, por que Moisés, aliás, por que Arão era o representante religioso e espiritual de Deus aqui na terra, por que Arão, que era o sacerdote, porque não era um deles, né? Então Deus orientou Moisés que fosse feita uma eleição, que ele iria eleger ali
ali o sacerdote ali de Israel. E cada príncipe deveria trazer uma vara com o seu nome escrito na vara, e entre os príncipes estaria então Arão representando a tribo de Levi. E a vara de Arão foi a que floresceu, a que frutificou, a que foi Arão então foi escolhido então como sacerdote. Deus elegeu o sacerdote, e aí foi que o povo aceitou Arão como sacerdote de Deus, como representante de Deus junto ao povo de Israel. Só lembrando, Moisés fazia então a representação política. Moisés era o representante político e Arão era o representante religioso, o representante espiritual de Deus junto ao povo de Israel. Então o Senhor falou e disse a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo levareis a iniquidade do vosso sacerdote. A iniquidade, a pessoa iníqua é aquela pessoa que é contrária à moral, ela não tem moral, perfeito? Então o que Deus está falando aqui para Arão é que eles levarão para fora do tabernáculo toda a falta de moral, ficará de fora do tabernáculo. Versículo 12. 2. E traze contigo teus irmãos da tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se unam a ti e te sirvam, mas tu e teus filhos contigo servireis diante do tabernáculo do testemunho. Então toda a tribo de Levi, toda a tribo ali de Arão, que Arão era o representante da tribo de Levi, então essa tribo foi escolhida por Deus para servir, para fazer a manutenção, para servir na obra do Senhor, para fazer a manutenção e cuidar de todo o tabernáculo. Versículo 3: e eles farão a tua guarda e a guarda de todo o tabernáculo, porém não deverão se aproximar dos utensílios do santuário e do altar, para que não morram nem eles nem vós. Então eles farão a guarda e a guarda de todo o tabernáculo, porém não deverão se aproximar dos utensílios do santuário e do altar. Eles não poderiam se aproximar, não poderiam tocar nos utensílios do santuário nem do altar. Versículo 4: e se unirão a ti e farão a guarda do tabernáculo da congregação, para todo o serviço do tabernáculo, e o estrangeiro não se aproximará de vós. Então, eles ali, toda a tribo de Levi, ficariam ali incumbidos de fazer a manutenção, cuidar do tabernáculo, administrar o tabernáculo, mas nenhum estrangeiro poderia se aproximar do tabernáculo. Versículo 5: e vós fareis a guarda do santuário e a guarda do altar, para que nunca mais haja ira sobre os filhos de Israel. Então então Arão, ele que vai fazer a guarda do altar, né? A guarda do santuário e a guarda do altar, para que nunca mais haja ira. Então, para que nunca mais haja ira entre o povo ali de Israel, pois eles estavam revoltados ali com Moisés, porque que Moisés que tinha escolhido Arão como o representante de Deus que iria cuidar do tabernáculo. Então Deus mostrou que quem fez a escolha, na verdade, não foi Moisés, e sim o próprio Deus. Versículo 6: e eis que tomei os vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, e a vós eles são dados como presente pelo Senhor, para administrar o serviço do tabernáculo da congregação. Então Deus está falando aqui que ele foi lá e tirou todos os irmãos, ou seja, toda a tribo de Levi, todos os irmãos levitas, ele tirou ali do meio do povo de Israel, do meio das outras tribos, e levou todos os levitas para cuidarem da glória do Senhor, do tabernáculo do Senhor, da casa do Senhor. Versículo 7: portanto, tu e teus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio, e em tudo o que é do altar, e dentro do véu, eu vos servireis, eu vos dei o vosso sacerdócio, como serviço de dádiva, e o estrangeiro que se aproximar morrerá. Então, os filhos, tudo, né, o sacerdócio foi dado, então, a Arão e todos os seus filhos, né, e o, estrangeiro que se aproximar certamente morrerá.
Versículo 8: E o Senhor disse a Arão: Eis que também te dei a guarda das minhas ofertas alçadas de todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção as dei a ti e a teus filhos como estatuto perpétuo. Versículo 9: Isto será teu das coisas santíssimas, reservadas do fogo, todas as obrações, todas as ofertas de alimentos, todas as ofertas pelo pecado e todas as ofertas pela transgressão, que me apresentam, serão santíssimas para ti e para teus filhos. Versículo 10: No lugar santíssimo o comerás, todos os homens o comerão, e será santo para ti. Então, de tudo que era dado para o Senhor, uma parte ficava para Arão e também para os seus filhos. Versículo 11: E isto será teu, a oferta alçada das suas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. Isto dei a ti, a teus filhos, e a tuas filhas contigo, como estatuto perpétuo. Todo aquele que estiver limpo na tua casa as comerá. Então, todos aqueles lá da família de Arão que estivessem limpos poderiam comer das ofertas alçadas, das ofertas dadas para a casa do Senhor. Versículo 12: Todo o melhor do azeite, todo o melhor do vinho e do trigo, cujas primícias derem ao Senhor, as dei a ti. Então, todas as ofertas que eram dadas ao Senhor, de vinho, de azeite, de alimentos, tudo era dado ali para Arão. Versículo 13: Todos os primeiros frutos maduros que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo aquele que estiver limpo na tua casa comerá. Então, novamente, todos aqueles que estivessem limpos ali na casa de Arão, ou seja, limpos sem pecados, comerão daquele alimento que era alçado ao Senhor, que era oferecido ao Senhor pelo povo de Israel, pelos filhos de Israel. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Versículo 15: Todo o que abrir a madre de toda a carne que trouxer ao Senhor, sejam de homens ou animais, será teu. No entanto, os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Então, o primogênito dos homens seriam resgatados ali pela a própria família dele. Versículo 16: E os que tiverem que ser redimidos de 1 mês de idade resgatarás, segundo a tua estimativa, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Então, o dinheiro ali, ciclos, para quem não sabe, era o dinheiro ali da época do povo de Israel. Versículo 17: Mas o primogênito de uma vaca, ou o primogênito de uma ovelha, ou o primogênito de uma cabra, não resgatarás, porque são santos, e espargirás o seu sangue sobre o altar, e queimarás a sua gordura em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então, todos os primogênitos ali, Deus já havia pegado ali, todos os primogênitos do povo de Israel eram dele, de Deus. Então ele está dando aqui para Arão. Então aquele que era pai de um primogênito, quando nascesse o seu primeiro filho, esse filho era levado até o tabernáculo, e ali aquele próprio pai, ele pagava ali, né, pagava ali o dinheiro para ele poder resgatar o filho, para ele poder resgatar. Era dada uma oferta a Deus, na verdade. Essa oferta era dada, então, Deus está passando para Arão. Então, era dada uma oferta em dinheiro, em ciclos, né? Em dinheiro, para que, pela graça daquele homem, daquela família, ter tido um filho. Perfeito? Versículo 18: E a carne deles será tua, assim como serão teus o peito e o ombro direito da oferta de movimento. Então, quando nascesse um bezerro, né, um primogênito de um bezerro, de uma ovelha, de uma cabra, então era dado como oferta, aquele homem dava como oferta ali para o tabernáculo do Senhor. Então a gordura daquela oferta era queimada no altar. Já a carne ficava com
Arão para que ele pudesse se alimentar. Por quê? Porque Arão não produzia, ele não tinha rebanho, ou seja, os levitas ali eles não tinham rebanho, eles não produziam. O trabalho deles era cuidar do tabernáculo, administrar o tabernáculo, levar a palavra de Deus ali para todo o povo de Israel. Então, o que fazia a subsistência deles eram as ofertas, as doações que eles recebiam ali de todo o povo de Israel. Então a gordura era queimada, né, que era o ritual do cheiro suave ao Senhor, né, a gordura queimada, né, mas a carne ficava ali para Arão e também para todos os levitas, ou seja, para a família de Arão e também para todos os levitas. Versículo 19: Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei a ti e a teus filhos e as tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, é um pacto perpétuo de sal perante o Senhor, para ti e para a tua semente contigo. Então todas as ofertas que eram alçadas, que eram dadas ali para o tabernáculo do Senhor, que eram dadas para Deus, então ficavam ali para Arão. Deus está dando a Arão. E o Senhor falou a Arão: Não terás herança nenhuma na terra deles, nem terás qualquer parte dela. Eu sou a tua parte e a tua herança entre os filhos de Israel. Então a tribo ali de Levi, os levitas, então eles não produziam, né? Então eles não geravam riqueza. Eles não geravam riqueza, então eles não tinham herança nenhuma, porque o trabalho deles era servir a Deus. Então a herança deles era Deus, era o próprio Deus. A herança deles era estar presente ali, estarem sempre juntos de Deus. Então eles não produziam nada, então eles não tinham herança. Como é que eles vão ter herança se eles não produzem nada? Perfeito? Então eles não tinham rebanhos, não cultivavam a terra, então eles não tinham herança nenhuma, porque o trabalho deles era só servir a Deus. Versículo 21. Eis que dei aos filhos de Levi todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu serviço que executam o serviço do tabernáculo da congregação. Imagine só um pastor, né, que vive de doações, de dízimo, essas coisas, ele deixar uma herança milionária aí para seus filhos, para seus entes queridos, para sua esposa, né? Pô, se ele não produz nada e tudo aquilo ali é de Deus, é do Senhor, então como é que ele vai deixar a herança? Então assim era lá na época de Arão e com os levitas, né? Foi determinado por Deus que aquele povo ali não teria herança nenhuma, porque o trabalho deles era servir a Deus. Então se eles não produzem, né? Se eles não produzem riqueza, como é que eles vão deixar a herança? Versículo 22: E nunca mais os filhos de Israel se aproximarão do tabernáculo da congregação, para que não levem o pecado e morram. Então os filhos de Israel não poderiam se aproximar ali, adentrar o tabernáculo ali da congregação, para que eles não levassem o pecado para dentro do tabernáculo e viessem a morrer. Pois ali era o lugar santo, o tabernáculo ali, a casa do Senhor, era o lugar santo, o lugar santíssimo, então não era admitido pecados ali dentro do tabernáculo. Mas os levitas farão o serviço do tabernáculo da congregação e levarão a sua iniquidade. Isto será estatuto perpétuo por todas as vossas gerações, e entre os filhos de Israel não terão nenhuma herança. Então o trabalho dos levitas ali era só servir a Deus, era cuidar do tabernáculo da casa de Deus. Então eles não produzem riqueza, não produzem nada, né? Não cultivam a terra, não criam gado, né? Então eles não têm por que ter herança se eles não produzem riqueza. Versículo 24: Mas os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado como herança aos levitas. Portanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel não tereis nenhuma herança. Então o dízimo ali era o dízimo que era alçado ao Senhor, era dado então para os levitas, né? Para os levitas. Então eles não terão nenhum tipo de herança ali no meio dos filhos de Israel.
Versículo 25. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, agora Deus está falando com Moisés. Versículo 26. Fala aos levitas e diz a eles, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu vos dei como herança, oferecerei deles uma oferta alçada ao Senhor, uma 10ª parte dos dízimos. Então, uma 10ª parte dos dízimos deveria ser oferecido ao Senhor. Versículo 27. E a vossa oferta alçada vos será contada como grão da eira e como plenitude do lagar. Então, a vossa oferta alçada vos será contada como grão da eira e como plenitude do lagar. Versículo 28. Também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada ao Senhor a Arão, o sacerdote. Então, também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Senhor a Arão. Então Deus está dando a oferta alçada ali do Senhor a Arão, o sacerdote. Só lembrando, Arão então foi o primeiro sacerdote, né, ou sumo sacerdote, como queira, do povo de Israel. Versículo 29. De todas as vossas dádivas oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, de tudo o melhor delas, a sua santa parte. Então, o melhor do melhor, tudo que era oferecido a Deus tinha que ser o melhor. Mas é porque Deus gosta do melhor? Sim, Deus gosta do melhor, mas o melhor não é para Deus, o melhor é para você. Você tem que sempre querer o melhor para você. Queira o melhor, independente da sua situação. Queira o melhor. Isso é um sinal de merecimento, merecimento. E o que vem ser oferta, dízimo? Oferta e dízimo é sinal de plenitude, é sinal de prosperidade, é sinal de abundância. A abundância, sempre que você faz uma doação, que você dá o seu dízimo, seja lá o que for, ou que você ajuda, você está dizendo o que para o universo? Que você tem para você e também tem para o seu próximo. Você é uma pessoa abundante, rica, próspera. Perfeito? É este o sinal. Então, quando você é mesquinho, quando você não quer dar nada para ninguém, o que você está passando para o universo? Que você é uma pessoa escassa, uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem riqueza, que não tem direito a nada. Versículo 29. De todas as vossas dávidas oferecerei toda a oferta alçada ao Senhor, de tudo do melhor delas, a sua parte, a sua santa parte. Versículo 30. Portanto, diz-lhes, quando oferecerdes o melhor deles, isso será contado aos levitas como aumento da eira e como aumento do lagar. Versículo 31. E comereis em todos os lugares, vós e a vossa casa, porque a vossa recompensa pelo vosso serviço no tabernáculo da congregação. Então, só lembrando que, como os levitas, eles não trabalhavam, eles não produziam, eles não cultivavam a terra, não plantavam, como eles não cuidavam de rebanho, não produziam rebanhos, então eles viviam exatamente das doações, das ofertas que todo o resto do povo de Israel fazia o Senhor, e Deus está dando aqui para eles, para que eles possam se manter, para que eles possam sobreviver, para eles terem o que comer. Versículo 31. E comereis em todos os lugares, vós e vossa casa, porque é a vossa recompensa pelo vosso serviço no tabernáculo da congregação. Versículo 32, último versículo já aqui da nossa leitura de hoje, do nosso comentário de hoje, do nosso capítulo de hoje, mais um capítulo de muita sabedoria, muito conhecimento e entendimento. Em tudo adquirimos sabedoria, só o tolo não aprende. O maior dos sábios está sempre aprendendo, e o sábio aprende com tudo, tudo ele sabe. Então a sabedoria é você aprender constantemente. Só o tolo já sabe de tudo, o sábio não sabe de nada. Versículo 32. E não levareis o pecado quando deles oferecerdes o melhor. E não contaminareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Então, não levareis o pecado é exatamente não fazer as coisas com dó, não fazer doação
com dó, sem querer, tentando fazer negócio com Deus, esse tipo de coisa não funciona com Deus. Você não tem como fazer negócio com Deus. Deus é plenitude, Deus é pleno em tudo, então você tem que ser pleno em tudo com Ele. Deus é incondicional, então você tem que ser incondicional com Deus. Não tem como você fazer negócio com Deus. Faça tudo naturalmente, mas faça de coração e de boa vontade. Perfeito? Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 18 do livro de Números. Mais uma leitura excepcional, muito conhecimento e muita sabedoria. O livro da Bíblia, a Bíblia é o maior livro de sabedoria que existe na face da terra. Então, sempre que você adquire sabedoria, a sabedoria entra, as trevas saem. Por quê? Porque você começa a expandir sua mente, você vai expandindo sua mente e cada dia você vai ficando melhor naquilo que você faz e os resultados vêm naturalmente, os resultados vão acontecer naturalmente. Não se preocupe, apenas faça, faça, faça e seja constante. Quanto mais você faz, mais luz penetra na sua mente, na sua cabeça. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 18 do livro de Números. Para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente. Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado, que você tenha muita riqueza, muita sabedoria, vida plena, com paz espiritual, saúde e alegria. Perfeito? Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, não importa, de onde você estiver assistindo a esse canal, faça a sua inscrição. De onde você estiver assistindo a esse vídeo, faça a sua inscrição no nosso canal, não paga nada, é de graça. Mas se isso for muito para você, então deixe seu like, deixa aí seu like aí, ó, o seu gostei aí no nosso vídeo, a mãozinha ali de positivo, deixa o seu like aí no nosso vídeo, que isso já vai estar nos ajudando a levar esse material para muitas pessoas. E se a gente puder ajudar, né, de maneira positiva, com motivação, com alegria, com vida espiritual, com paz espiritual, com vida plena para as pessoas, isso já vai ser a nossa recompensa, perfeito? Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!